Good evening again, teachers and students of the third grade. Boa noite mais uma vez aí, professores e também estudantes da terceira série. It's not an English class, não é aula de inglês agora, estamos na aula de arte, mas estou aqui ajudando a professora Márcia nessa aula de hoje. Sejam bem-vindos a mais essa aula de arte. E, professora Márcia, a aula é sua. Obrigada, João, pela acolhida. Sempre, né? Você sempre muito simpático, né? Muito charmoso. Então, gente, olha só, por isso que eu convidei, né? O meu colega já estava com saudade, né? Dessas nossas interações. Faz tempo que a gente não está junto aqui, né? Então, gente, olha só. Boa noite, primeiramente, né? A todos vocês, pais, professores, alunos da rede, que estão conosco aqui. A nossa aula de hoje, o tema dela é Operação Poética em Pré-Projetos Individuais ou Colaborativos. Vamos ver que habilidade a gente vai trabalhar na aula de hoje? Olha só. Inventar e elaborar a escrita de pré-projetos individuais ou colaborativos como condutores de espaço para a realização do fazer artístico da comunidade escolar e ou do seu entorno no segundo semestre. Então, vamos ver quais são os objetos de conhecimento que a gente vai trabalhar? Ou seja, aqueles conteúdos, né, que a gente aprofunda um pouquinho mais para atingir essa habilidade? Vamos a eles. A operação poética de levantamento de hipóteses em pré-projetos, escolha e teste de elementos e gramática das linguagens artísticas. Agora já vamos começar, né, aquecendo a nossa noite de sexta-feira, né, já com a primeira interação pelo chat. O que são operações poéticas em pré-projetos? Citem exemplos para a gente. Nós voltamos já, é um minutinho. Legal, Márcia, voltamos aqui e o pessoal está participando bem aqui da aula. A Pro Margarita mandou para a gente, refere sobre o seu projeto planejando suas etapas, né? O projeto com as etapas. E a aluna Tamile, que é aluna da Pro Ana, mandou para a gente, são as ideias para um esboço de um projeto. Olha, muito bem, gente. Muito obrigada pelas participações de vocês, né? Estou vendo que está todo mundo aí afiadinho, antenadinho na nossa aula. Olha só. Parabéns, aluna Tamile, né? Eu até tinha citado aqui ela novamente, né? As ideias para o esboço do projeto, é isso mesmo, Tamile. A professora Rosa Maria também citou que seria a sua marca, uma vez que a gente está falando de operação poética, que já entra naquele conceitinho, né, professor, de poética pessoal. Tá? Legal. E a professora Edith também cita, né? Aí, essa questão da poética pessoal aí, no início, né, de um pré-projeto, né? Você colocar suas ideias, né, sua marca, enfim. Muito bem, gente, é isso aí, tá? Então, vamos começar, então, com o conceito aí, né? O que seriam essas operações poéticas, tá? Então, essas operações se relacionam, né, com o conjunto, justamente, de ações subjetivas ou intuitivas que o artista tem, que visam, né, a regulamentação e a adoção dos vários elementos organizativos de um projeto. Então, tudo que vem, né, da parte que a gente fala, que a gente pode dizer que é o senso comum, digamos assim, né, que é aquela parte subjetiva, intuitiva, o que o artista quer transmitir, a sua marca pessoal, a sua identidade dentro do trabalho, tem relação aí, então,
com a questão das operações poéticas. Então, a escolha de uma poética pessoal dentro da linguagem artística, né? Então, ela passa por várias, né, fases aí, né? Pelos vários procedimentos que a gente vai utilizar e surge como fator norteador na execução de um projeto, né? Ordena as etapas e visa a consecução de objetivos firmados. Ou seja, tá vendo, gente, como é importante essa questão dessa poética pessoal? Porque é ela que vai dar justamente aquela identidade, aquele toque, né? Como a professora Edith citou lá atrás, né? Aquele toque pessoal mesmo, né? Aquela coisa da sua marca. Vou imprimir minha marca no meu trabalho, né? Eu vou colocar aqui dentro da minha poética, dentro do meu fazer artístico, a minha identidade ou a minha maneira, a minha visão de mundo. Isso é muito importante, tá? E vai servir, sim, como um norte, porque através dessa... Pode parecer uma coisa assim, né, meio... Não, muito pelo contrário. É ela que vai nortear justamente as suas escolhas dentro de um projeto. Por isso que é tão importante, né? Você vai saber sobre o que você quer falar e de que maneira. Tá bom? Então, vamos entrar aqui no conceito de pré-projeto, olha só. Né? Então, o pré-projeto, gente, seria, na verdade, o esboço, né? Se a gente for, em linhas gerais, assim, falar, o pré-projeto é apenas o esboço de um projeto maior. Então, nesse pré-projeto, você vai elaborar, você vai apenas delinear, né? Aquelas ideias iniciais que você vai ter. Que material eu vou usar? Quanto será que eu vou gastar de tanto material para fazer tal parte? Né? Você vai pensando já, que forma que vai ter, que suporte que eu vou usar. Então, todas essas primeiras ideias, né? Esses primeiros conceitos que você vai ter a respeito da sua obra, você vai anotando nesse pré-projeto. Então, na verdade, ele é um esboço. Mas é bom que ele seja elaborado, né? Já começando a criar uma certa propriedade, uma certa forma, porque depois, né, gente, ele vai dar a base justamente para que você formule o projeto final. Que é aquele projeto que você tem que fazer, que não pode faltar nem um elementozinho de nada. Por quê? Porque além de ele ajudar você e os colegas, né, que estarão trabalhando com você na execução dessa tarefa, ainda, né, vocês sabem, um projeto para você conseguir um patrocínio de repente, convencer, né, aí no caso da escola, convencer o diretor da escola, olha, vamos, né, os alunos, né, olha, convencer o diretor, poxa, eu quero fazer um projeto. Como que você vai convencer o diretor? De repente até liberar uma verbinha, conseguir uma ajuda para você, ou até mesmo um espaço, alguma coisa para você elaborar o seu projeto dentro da escola, se você não tem um projeto. Né? Se você não tem um projeto para apresentar, você vai chegar para o diretor, eu quero fazer tal coisa. Tá, mas você quer fazer o quê, como, quando e por quê? Pois é, né? Então, gente, por isso que o pré-projeto, essa pré-elaboração, já é importante para você já ir se engajando e engajando os outros colegas seus que vão estar participando com você dessa empreitada. Certo? Então, gente, dessa forma, né, cabe aí uma função organizativa inicial de aquele brainstorming que a gente tem, daquela confusão mental, um monte de ideias na cabeça ao mesmo tempo, aí você vai acabar afunilando tudo, né? Você vai acabar selecionando as ideias que mais se adequarão à consecução final do seu projeto. Né? E aí você vai começar a descartar aquelas ideias que você vê que não tem nada a ver, né? Você não vai conseguir utilizar mesmo, e você vai, então, começar a delinear uma coisa que se tornará real dali para frente. Tá? O legal no brainstorming é que você realmente pode ser livre de qualquer coisa, né? Sem nenhum impedimento. Então você usa e abusa da sua imaginação, da sua criatividade, e depois, o que a Promárcia falou, você vai eliminando aquelas que não são viáveis para aquele momento. Né? A Pro Maria José mandou pra gente um pré-esquema, material e imaterial. Exatamente, né? Legal. O imaterial fica ali no campo das ideias, só que para um projeto não naufragar, gente, antes mesmo de sair, né, o barquinho do porto, é melhor você ter esse campo das ideias, você dá um jeito de organizar ele para depois passar ele para o papel. Yes. E aí você vai ter realmente ele ali, né, palpável, tá bom? Vamos lá. Então, a gente começa aí com um processo de levantamento de hipóteses, quando a gente começa nesse pré-projeto, nessa questão de organizar. Que é justamente isso, o brainstorm, aquele monte de ideias diferentes. Então, eu vou levantar hipóteses, ou seja, quais são justamente, né, os elementos que eu vou realmente utilizar. Então, corresponde à ação de coleta de materiais. Né? Esse levantamento de hipóteses, na verdade, ele é um tempo que você vai ter para coletar os materiais. Então, material físico, né?
No caso aí, ferramentas que você vai usar, os materiais, o suporte, etc. As ferramentas humanas, né? Você vai ter que material humano também, porque às vezes o meu projeto eu preciso da ajuda de outras pessoas. Eu não vou conseguir executar todas as etapas. Então, eu tenho que já recolher aí os recursos humanos que eu vou precisar, tá? Também vou ter a coleta de recursos conceituais. Ou seja, eu quero falar muito sobre, vamos supor, um tema como o grafite. Vamos supor que eu não domine muito o grafite. Eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que procurar coletar materiais conceituais. O que é isso? Fazer pesquisas. Eu vou ter que fazer pesquisas, descobrir conceitos, descobrir técnicas, como é que eu vou usar esses materiais, como que eu vou estar fazendo, né, essa arte, né, conhecendo melhor o grafite para eu poder executar com propriedade. E aí é a coleta de material conceitual. Tá? Ou, no caso, né, a coleta de informações através das pesquisas. Tá bom? Então, né, aí, dentro desse processo todo, eu vou definir quais vão ser as melhores formas, né, de aplicar, né, dentro da minha proposta, todo esse material aí que eu estou recolhendo. Né? Que é aí que a gente começa a separar o joio do trigo. Né? Isso vai servir, aquilo não. Tá bom? Então, os brainstormings que a gente falou desde o começo, né, as rodas de conversa, as reuniões periódicas, né, entre os envolvidos ali, podem, né, fazer parte aí dessas ações de organização e de levantamento de hipóteses, tá? Então, gente, nesses encontros aí, além das sugestões, das ideias, né, relacionadas ao tema, a gente também vai ter que encontrar as melhores metodologias de tratar o tema. Ou seja, que formato ele tem que ter, como que eu vou atingir meu público-alvo, o que eu tenho que saber sobre o meu público-alvo antes. Então, tem todo também um trabalho de pesquisa, tá? Para ver de que forma eu vou conseguir adequar a minha proposta ao que o meu público espera de mim. Do contrário, né, gente, meu projeto pode ser um grande fracasso, tá? Então, a gente tem que prestar muita atenção nessa parte, né? A gente primeiro se apropria de todo o conhecimento possível que a gente precisa sobre aquele tema, para que a gente, então, comece a observar de que maneira, que metodologia eu vou usar para atingir o meu público-alvo, para fazer com que ele entenda a mensagem que eu quero transmitir, certo? Então, gente... Pro Edna Maria falou aqui, ó, a ideia pré-concebida daquilo que se quer realizar com função específica. Exatamente, ou seja, você já está começando aí a delinear o seu projeto, né? Você já está começando a dar uma forma a ele. E aí é muito importante, esse é um momento crucial, tá? Porque aí a gente faz também previsões e levanta as hipóteses justamente sobre os possíveis entraves. Aquela coisa de, poxa, será que vai dar certo essa ideia? Será que isso vai funcionar bem? Poxa, será que essa cola aqui vai aderir nesse material? Sabe? Coisas do tipo, coisas que parecem ser simples, né? Mas que no final vão fazer uma diferença enorme. Então, você tem que já levantar tudo que é hipótese. Isso aqui pode dar muito certo ou pode dar muito errado, né? Então, é aí que você começa já a controlar melhor esses materiais do que você está fazendo, tá ok? E aí, né, no final, né, caso, né, tudo corra bem, aí você já pode, né, partir para frente, seguir, né, nas próximas etapas e começar a montar o seu projeto mesmo final, né? Aquela redação, né, que a gente sabe que é a redação normativa, né, que as indústrias exigem, etc. Então, como você acredita que ocorra a escolha e a testagem de elementos de um projeto? Cite um exemplo para a gente volta já já.
Ok, Márcia, voltamos. Eu já passei algumas para você, mas subiu uma aqui agora que eu achei bem legal, ó, da Proleila. Ela falou assim, fazendo os caminhos antes, passo a passo. Muito bem. Achei também interessante, né? Sucinto, rápido e eficaz, né? É isso que o nosso projeto tem que ser, tá bom? Então, olha só, a professora Solange falou também aqui sobre os experimentos, né? Que é justamente essa questão da gente ir pesquisando, ir testando, ir vendo o que funciona e o que não. A professora Cristina citou a pesquisa e os exemplos, né? Que a gente vai tirando aí dessas pesquisas, como é que a gente pode estar utilizando. E a professora Lúcia falou dos diálogos, né? Ou seja, as conversas, né? Os combinados entre as diversas equipes, né? Que fazem parte aí do meu projeto, ok? Então, vamos ver lá os conceitos aí. Então, gente, quando a gente idealiza um projeto, né? Quando a gente define o tema, né? A gente vai proceder à escolha dos elementos organizativos, né? Que vão fazer parte desse projeto. Então, os elementos são elementos materiais, primeiramente, né? Que aí a gente inclui recursos humanos, técnicos, né? Que aí é ferramenta, é material, é tudo que você vai usar, tá? Forma, conteúdo, é outro elemento organizativo que eu tenho que ter em mente quando eu monto um projeto, que é onde se relacionará o formato de apresentação do produto final, ou o que vai ser seu produto final. Vamos tentar entender isso. Eu quero, portanto, fazer uma escultura. Aí tá, eu vou fazer essa escultura em que suporte? Ah, tá, vai ser uma escultura em mármore, muito bem. Eu tenho material para cinzéis e coisas do tipo, né? E ferramentas, formões, né? Para esculpir o mármore. Será que eu tenho? Ah, tá. Eu não tenho ainda, então eu vou precisar comprar, vou precisar desse recurso. Eu tenho as lixas necessárias para o mármore, né? Então, olha o tanto de coisa. E vai ser de que forma essa escultura? Ela vai ser realista? Ela vai ser... Que formato que ela vai ter? Né? Ela vai ser apenas uma coisa simbólica? Né? Então, eu tenho que pensar em tudo isso. Todas essas possibilidades. E aí que eu vejo, né, que eu vou testando esses materiais para dar forma e conteúdo ao que eu quero exprimir ali. Certo? Então, objetivos gerais específicos também tem que constar, que é o porquê que você optou por esse tema. Qual é a finalidade do projeto? Para que ele serve, né? Tá bom? E como é que o público-alvo vai poder utilizar isso na vida prática dele? Então, olha o tanto de coisa que eu tenho que pensar quando eu penso nos objetivos gerais específicos, não é? Bem legal. Tá? Então, sempre, gente, que a gente for fazer qualquer obra artística, seja uma peça de teatro, seja uma escultura, uma pintura, um desenho, eu tenho que pensar para quem estou fazendo, que finalidade vai ter e por quê. Né? Socialmente falando, no que isso vai modificar a vida de quem vai ver? Será que a forma que eu escolhi é a mais adequada para transmitir a minha mensagem para esse público-alvo? Será que vai de encontro aos anseios dele? Olha só, tudo isso eu vou pensar quando eu vou definir esses objetivos gerais específicos, certo? Metodologia. Como que eu pretendo alcançar esse objetivo? A metodologia é sempre o como, tá? Então a gente fala, sabe aquela coisa daquele jogo que a gente brinca? Onde, como, quando e por quê? Então, tudo isso tem que estar no seu projeto, tá? Então, a metodologia, como que você pretende alcançar esse objetivo? Ou seja, de que maneira? Aí se relaciona aquela coisa, né? Da interpretação da mensagem por parte do receptor lá na ponta. Tá? Se você não conseguir resolver essa questão, o seu projeto já está morto. Ele não sai nem do papel. Tá? Então, gente, os prazos, outra coisa importantíssima, quando cada etapa vai ser levada a termo, né? Quando eu tenho que ter etapas definidas. Eu não posso ficar a vida inteira esculpindo um pedaço de madeira. Eu tenho que ter um prazo, eu tenho que colocar, mesmo que não seja uma encomenda paga, eu tenho que ser disciplinado enquanto artista e pensar, não, eu gostaria de, sei lá, demorar 1 ano fazendo essa obra. Eu tenho 1 ano de prazo para poder terminar. Eu vou determinar isso. Né? Só que eu também tenho que pensar no seguinte, vamos supor que o tema que eu escolhi agora é um tema polêmico e interessante nesse momento. Se eu ficar cozinhando muito, né? De repente essa notícia, esse tema já ficou obsoleto, e aí quando eu finalmente apresentar meu produto final, não vai surtir efeito nenhum, porque já passou a época daquele tema surtir algum efeito na população. Então, tá vendo como às vezes, né, esse processo de maturação ele não pode ser tão longo assim? Né? Você pode conseguir, né, matar o seu projeto antes mesmo de apresentá-lo fisicamente da forma final, tá bom?
Então, eu tenho que pensar no orçamento, que é muito importante, né? Como que eu vou conseguir os recursos financeiros, né? Para poder comprar todo o material, poder pagar as pessoas que vão me ajudar, né? Tá? A alocação de tudo isso, né? Aonde que eu vou colocar esse projeto? Vai ser numa galeria? Eu vou apresentar onde isso aí, né? Como é que a população, meu público-alvo, vai ter chance de ter acesso depois da obra pronta? Outra coisa importante, o público-alvo, gente, é o mais importante. Por quê? Se o seu trabalho não for bem recebido pelo público e pela crítica, acabou. Você perdeu um grande tempo, né, e não conseguiu levar a sua mensagem adiante, tá? Avaliação e feedback, que é a parte final, mas é sumamente importante. As pessoas às vezes, né, falam assim, acabou, né? Produto final, obra terminada, entregue, acabou aí. Não, muito pelo contrário. A avaliação e o feedback, justamente da crítica especializada e do seu público, é o mais importante. Porque é aí que você vai ver onde você acertou, onde você errou, e também você já vai começar até a pensar nos próximos projetos o que deu errado nesse para que você não repita o erro lá na frente. Então, e especialmente vocês, né, alunos que estão aí na escola, né, sempre com ideias maravilhosas de montar um projeto de música, um projeto de dança. Gente, tem que levar o passo a passo a sério, porque senão, né, você vai ter muitos problemas e todo projeto que você fizer, você vai ficar sempre com aquele gostinho de, poxa, poderia ter sido melhor. E realmente é assim mesmo. Os primeiros, gente, não se apavorem se alguma coisa der errado. Mesmo projetos profissionais enormes, acontece sim de dar muita zebra em algumas coisas, em algumas partes. Mas é coisa que você vai coordenando aqui e ali. O importante é que esses entraves no meio do processo, essas pedrinhas no caminho, não atrapalhem o seu produto final. Tá? E vamos ver agora a questão da escolha e testagem dos elementos do projeto. Olha só. Então, né, mesmo durante as etapas de implantação, todos os elementos envolvidos vão passar por ações de testagem, verificação, né, o que é essencial, o que dá, o que não dá, ideias que podem ser utilizadas, mesmo que não nesse momento, mas lá na frente, ideias que não devem ser utilizadas de forma alguma, porque não vai dar certo, né? Então, após um olhar assim mais acurado, a gente vai observar o que apresenta aquela relevância mesmo, real, ou aquilo que a gente pode suprimir, substituir por uma coisa mais simples, enfim, né? Tudo tem que ter a ver, gente, para não ficar engessando o projeto. Ou seja, tudo tem que correr para o bom funcionamento de cada fase de execução dele, tá? Então, dessa forma aí, tanto os recursos materiais como recursos humanos, né? Tudo é constantemente checado, o tempo todo, tá? Bem como a parte documental de pesquisa, a parte conceitual, né? Que aí é isso que vai te dar suporte aí para suas ações posteriores. Porque essa questão documental também é muito importante. Você fala assim, mas a pesquisa... Gente, se você pesquisa errado, se você coloca, né, no seu projeto um conceito totalmente distorcido do conceito original, o que vai acabar acontecendo com o seu projeto? Você vai conseguir passar a mensagem? Você acha, professor, que vai dar certo? De jeito nenhum, né? Não, né, gente? Não vai dar certo. Ou seja, você vai estar falando de Z e vai estar apresentando X. Né? Então, vamos ter que pensar bem direitinho e conhecer cada partezinha. Então, vamos ver aqui as gramáticas. Agora, para a gente entender um pouco essa linguagem aí, né? Do que a gente pode usar no projeto e até os elementos que a gente vai usar, vamos ver um pouquinho aqui da gramática das linguagens artísticas, tá? Então, gente, dentro das linguagens artísticas, a gente tem subdivisões ou categorias distintas, tá? Como estilos dentro da linguagem. Então, você tem lá na arte visual, arte abstrata, figurativa, na música, você tem samba, frevo, música erudita, no teatro você tem teatro do absurdo, comédia de costumes, né? Na dança você tem dança clássica, contemporânea, street dance, né? São exemplos aí de estilos dentro da gramática. Só que você tem dentro de cada estilo desse ainda subgrupos ou subestilos aí dentro, né? Que se relacionam a um estilo específico, sendo uma parte deste ou dele derivando, né? Aí você tem as instalações, os ready-mades, os site-specifics dentro da linguagem das artes visuais, né? Você tem comédia dell'arte, comédia grega dentro do teatro, heavy metal, thrash metal, doom metal dentro do metal, né? A música metal no rock, por exemplo, né? Você tem aí shot, baião, rastapé dentro do forró, enfim, você tem esses subgrupos ou subestilos, tá? Você tem um estilo maior e todos esses menores dentro dele. Tá bom? E aí, gente, a gente tem também a questão das terminologias técnicas, né? Que são aqueles termos que são relacionados à parte técnica e acadêmica de cada linguagem.
Aí você tem lá, por exemplo, na música, fermata, ritornello, compasso, síncope, né? Intensidade, ponto de fuga já na arte visual, né? Dimensão e profundidade na dança, rubrica, ponto, né? De tirambo no teatro. A gente está citando aqui alguns exemplos. Então, é importante que você domine essa terminologia técnica, essa linguagem. Entenda como é que ela funciona, porque você vai estar o tempo inteiro utilizando ela. Senão, quando você escrever o seu projeto, ele está relacionado ao teatro, você vai estar usando a linguagem de música, por exemplo. Sim. A pessoa que vai pegar não vai entender nada do seu projeto. Fala, poxa, mas espera aí. Ela está querendo fazer um espetáculo de dança ou de teatro? Tá? Então, gente, pesquisem as terminologias, as linguagens técnicas. Elas são importantes, sim. Tá? E aí, gente, né? Agora, finalmente, a gente está chegando ao final da nossa aula, né? E nessa aula de hoje a gente aprendeu um pouquinho sobre operações poéticas, pré-projeto, processo de levantamento de hipóteses, escolha e testagem dos elementos de um projeto e gramática das linguagens artísticas. Muito obrigada a todos vocês que nos assistiram aí em casa. Obrigada, professor João, por ter participado conosco aqui hoje. Obrigado pelo convite. E a gente se vê, gente. Até a próxima aula. Tchau, Não se esqueçam de avaliar a aula, tá aí para vocês. Bye, bye.